Olá pessoas que assistiram esse vídeo aleatoriamente. Hoje voltamos com mais um perguntas e respostas depois de 3 meses. Mas em comemoração aos mais de 7.300 inscritos aqui no canal. Então gente, muito obrigado mesmo com tudo. E vamos começar logo porque tem muita pergunta. Vamos começar a primeira pergunta com o membro The Shadow One 1405. Uma pergunta para meu TCC. Como tu encaras deveres e punições em relação às regras, como juramento de paladinos, dívidas e até privilégios de recursos e nobrezas? Então, filosoficamente, quando na parte de juramento de paladinos eu sigo pelas regras. Se você quebrar, você ou vai virar um Wolfbreaker ou um quebra-juramentos, ou você vai largar de ser paladino. Que nem na versão antiga é assim que normalmente eu levo. Agora na parte dos privilégios de recurso, nobreza, eu normalmente, obviamente, né, depende do nível que se começa, eu normalmente tento afastar um pouquinho os recursos dos nobres em termos de dinheiro, de coisas materiais, mas em termos de relacionamentos, essas coisas assim, sacou? Conhecimento por ser nobre, e as habilidadezinhas de backstory de nobre, de boa, sacou? Dívidas, aí cara, você pegou emprestado, tem que pagar, eu deixo anotado e tudo, sacou? É mais ou menos assim que eu levo. Normalmente pelas regras, mas sabe como é que é, né? Normalmente eu jogo entre amigos, então não tão a sério assim. Ok, próxima pergunta de um cara muito normal. Quantos kits de dados é necessário para jogar a maioria dos sistemas sem dificuldade? Assim, algumas pessoas vão me crucificar aqui, mas você não precisa de nenhum kit de dados. Hoje em dia você facilmente consegue rodar tudo virtualmente. Não só no Roll20, mas até tipo usando o site que você acha no Google e tudo, cara. Mas é sempre bom ter pelo menos um kit de dados, cara. Mas se você quer viver que nem um cara rico, compra uns 7 logo. Outra pergunta de LG Futebol Clube. Já é fã aqui do canal já há um tempinho. Uma pergunta, Fogão. Quando pretende voltar com as lives e como que tá o RPG que nós estávamos fazendo? E você, já jogou Ordem Paranormal? Então, sim, eu quero voltar a fazer as lives, só tô tendo uns probleminhas aqui na vida pessoal pra poder... Mas eu peguei até um notebook novo, porque eu tava com problema pra streamar, né, com o aplicativo de desenho que eu usava. O RPG que a gente tava fazendo junto aqui nas lives, tá indo bem, tá bem perto de acabar a aventura. Talvez eu faça sacou, uma live falando tudo o que aconteceu. Só vou dizer que não tá indo do jeito que a gente tava planejando. Como sempre. E não, nunca joguei Ordem Paranormal. Mas não é por falta de querer alguma coisa assim, só os meus jogadores que já jogaram, tá ligado? Mas eles não sabem mestrar, então por enquanto tá nessa. Tá aí uma pergunta muito importante. Daniel Nunes 8744. Por que você faz poucos vídeos? Seu conteúdo são extremamente interessantes, seu estilo de vídeo, por mais que não seja único, é bem diferente e divertido de ver os desenhos. Então acredito que suas views só iriam crescer se os seus vídeos saíssem mais frequentemente. Primeiramente, fico bem feliz, né, por ter alguém que tá querendo mais vídeos por semana aqui no canal. Mas assim, sendo sincero, não é muito possível na minha situação atual. Porque eu faço os desenhos, eu edito, eu penso no que vai fazer, eu escrevo o roteiro e eu tenho que ter minha vida, né, além de mestrar as minhas mesas de RPG, não só entre meus amigos, mas também a minha mesa aqui dos membros. Então, enquanto eu não arranjar um outro editor, cara, às vezes nem vou ter vídeo toda semana, às vezes só vou estar cansado. Porque esses vídeos de 12, 13 minutos parece pouco. Pra mim, pra eu editar sozinho, é bem cansativo. Sacou? Então, mas mesmo assim, muito obrigado aí pela pergunta. Realmente, fico feliz que o pessoal ia querer mais mesmo. Ok, uma próxima pergunta do Janela Quebrada 1694. Tem caixa postal? Se sim, qual miniatura gostaria de receber? Emoji de olhos olhando pra esquerda. Acho que é a esquerda. Opa, então, eu até pensei na verdade em ter uma caixa postal aqui, mas eu vi o preço de manter uma caixa postal, o preço e o dinheiro que a gente recebe aqui do canal, e por enquanto ainda não tava valendo no budget, sacou? No orçamento. Mas eu tenho interesse futuramente ter, sacou? Então, se você ainda tiver
essa miniatura algum dia. Pode ser qualquer uma, cara. Qualquer presente, desde que não seja uma bomba, tá ótimo. E aliás, eu só tenho que falar que o comentário embaixo também é muito engraçado. Do Janela Quebrada 1694. É o Locom BR perguntando: Você não vai arremessar na janela, né? E ele respondendo: Quem vai decidir é o carteiro. A próxima pergunta é da Jarezinha Quack, membra aqui do canal. Olá, DM que está lendo isso não aleatoriamente. Qual é a sua Uma Musume favorita? Simbole Rudolph. Próxima pergunta do Teu Narazio. Qual é seu material da quinta edição favorito e por quê? Caso não tenha um material favorito, vai essa pergunta. Qual é seu tipo de monstro preferido? Campanha pronta serve como material, porque sim, eu gosto muito de Curse of Strahd. Eu gosto muito da vibe. Eu gosto muito, sacou? De dar o prop-up do Strahd para os meus jogadores, que eles acham que ele é um vampirão brabo, mas na verdade ele não deixa de ser um incel. Eu adoro isso. Mas se isso não conta, eu gosto de abominações porque eu gosto de ficar descrevendo pra pra dar um nojo pros meus jogadores, porque eu acho engraçado. Simplesmente isso. Só que eu vou ficar falando dos aliens, os xenomorfos, os mind flayers aí, todas essas coisas estranhas da fantasia eu gosto muito de descrever. Próxima pergunta de Crane Silva. Último eu vacilei, dessa vez eu não vou. Como você está? As sessões estão indo bem, além de conciliar a vida pessoal? Como você introduz e gerencia missões secundárias nas suas campanhas? Eu tô vendo como eu vou fazer isso ainda aqui no meu. Opa, Crane, bem-vindo de volta. Como que eu tô? Tô ok. Eu sinto que eu estou preparando para ter uma dor de ouvido. As sessões estão indo bem? Vamos dizer que algumas delas estiveram bem perto de TPK e uma delas rolou TPK esse último mês. Como tá conciliar a vida pessoal? Tô indo. Agora, como que eu introduzo e gerencio missão secundária? Eu gerenciar? Nada. Isso daqui fica tudo na mão dos meus jogadores. Se eles querem fazer as missões secundárias, eles mesmo que vão ter que cuidar e ver o que eles vão fazer ou não. E a maioria das missões secundárias eu tento introduzir de maneira natural. E muitas vezes a missão secundária vai pelo fato de que os jogadores têm interesse em fazer essa missão secundária. Se eu não tiver, simplesmente valeu, isso aí vai ficar que nem aquelas listas cheque de missão secundária que tem em todo santo RPG que as pessoas jogam. Porque não é todo mundo que faz todas as missões secundárias, né? Então fica muito nessa parte, é muito no interesse do jogador. O jogador tem interesse em fazer essa missão secundária? Eu acho que essa é a parte mais importante. Você percebe isso e aí você dá aquele empurrãozinho. Próxima pergunta do João Guilherme Ferreira Nunes 8296. Uma dúvida, eu não tenho certeza se ela já foi perguntada, mas como equilibrar uma criatura homebrew? A primeira coisa que eu faço é ler o stat block dessa criatura homebrew e eu olho para mais ou menos o tipo de grupo que eu iria enfrentar, né, com essa criatura. Eu olho e falo, esses números fazem sentido para a maioria do HP do grupo? Essas habilidades são muito fortes, elas tiram muito a agência do grupo? Você tem que pensar nessas coisas. Conforme você vai mestrando, você vai vendo o que é ridículo e o que não é. Meio que um sexto sentido. Às vezes você bota coisa ridícula do mesmo jeito porque vai ser engraçado. Mas normalmente você fala, ok, isso daqui é exagero, isso daqui vai me levar facilmente a um TPK. E aí você diminui os números, às vezes você nem tira habilidade, só dá uma nerfada. Sacou? É assim que eu levo, pelo menos. Próxima pergunta do José Aldson 324, clássico aqui do canal também. Oi, Data. Boa noite, primeiramente. Boa noite. Qual é a sua opinião sobre a classe Psion? E o que você acha dessas classes que usam magia psionica ao invés de magia arcana ou divina? Então, eu soube que eles estão fazendo um Unearthed Arcana dessa habilidade no 5.5, mas eu não dei muita olhada. Talvez se eu for fazer um vídeo sobre ela aqui no canal, eu vou dar uma pesquisada melhor. Mas como que era antigamente, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu sou da época do 3.5, onde existia 5 tipos diferentes de origem mágica, sacou? E eu gostava muito de Spelljammer, essa coisa no espaço e pirata, que muita gente também falava que não deveria ser no mundo medieval. Então, tipo assim, cara, você entrar no meu grupo e fazer sentido na campanha, sacou? Você querer ser aquele Jedi que parece o Salsicha
da animação russa do Star Wars, cara, faz, não tem problema. A próxima pergunta é do membro aqui do canal do DavikGamer08. Quando você vai recompensar o tal do Hector do West Marches Data Fogão Discord com a armadura bonita e iradíssima? Fiquei sabendo que esse Hector é potencialmente um paladino. Então, para explicar isso, o DavikGamer está falando do personagem dele, Hector, o paladino, que faz parte da campanha West Marches, aqui dos membros de etapa de nível aventureiro aqui do canal, do clube de membros do canal. No caso, a gente usa o Discord para mestrar normalmente uma vez por semana, de vez em quando 2 vezes por semana, sessões episódicas onde todo mundo faz parte da mesma guilda. Então, às vezes um não pode no dia, às vezes o outro não pode, aí não importa, sempre vai variando a pare, dependendo da necessidade e do tempo da pessoa, é claro. E, no caso, nós também temos aqui, como eu já falo todo final do vídeo, nós temos agora novas partes aqui relacionadas ao clube, né? Não só como eu diminui o preço aqui do preço mais baixo, né? O do apoiador agora em vez de R$5 é R$4 ao mês, como eu adicionei uma nova etapa que, se por acaso você tiver aquele dinheirinho ou você acha que o canal tá bem legal esse mês, você pode dar aqui para apoiar e você ainda ganha um desconto se você quiser fazer umas comissões aqui comigo do canal, né? Já que eu sou artista também, eu desenho personagem de RPG. Mas é isso, estão aí avisados, quem tiver interesse só dá uma olhada lá do lado do botão de se inscrever, do de apoiar. E um abraço, também se não quiser tudo bem, tá vendo? O vídeo aqui também ajuda bastante, beleza? Um abraço, vamos continuar o resto das perguntas. A próxima pergunta é do Brayb, o inscrito que sempre pergunta sobre o vídeo de Lâmia. Meu aniversário é dia 12, e é isso, vale um vídeo de lâmias? Opa, Brayb, parabéns aí, porque, bem, até chegar esse vídeo vai ser bem perto do seu aniversário. Então, parabéns! O vídeo de Lâmia já está preparado. Vai ser lançado em 10 de novembro de 2026. Próxima pergunta de Lucas Matias 5205. Tendo que ser chato de novo, mas meu irmão arrumou o meio de jogar Bloodborne depois de passar tanta fome querendo jogar isso. Dito tudo isso, Blood Hunter no segundo semestre pelo menos? Tirando a pergunta repetida, e aquela mesa que você usou a ideia da rapaziada das lives, que fim teve ela? Respondendo sua pergunta, 99% de chance de ter vídeo sobre Blood Hunter em 2026 ainda. Eu só preciso ver como que eu vou falar sobre. E a pergunta, né, sobre a campanha das lives eu já respondi nesse vídeo, mas eu vou ter uma live falando mais sobre isso futuramente ainda. Como você planeja suas sessões, cenas, NPCs, combates, etc? Eu normalmente penso como situações mais do que coisas que exatamente podem acontecer. Sacou? Tipo, e se o grupo encontrar tal cara que eu sei da história dele aqui na minha cabeça, que eu já pensei, eu já escrevi, e eu vou levar sobre as consequências das ações dos jogadores com isso. Eu não exatamente planejo passo por passo, porque, querendo ou não, com os jogadores que eu conheço, é um pouquinho de perda de tempo. Eu nunca vou conseguir planejar 100% o que eles vão fazer, acredita em mim. E muitas das vezes você vai descobrir que o seu grupo também é assim, na maior parte do tempo. Alpha Omega 404. Qual você acha que é o item mais roubado de D&D e por que a Lucky Blade? Eu acho que você tá errado, eu acho que o item mais roubado, obviamente, é a capa de ondulação que faz com que você ganhe aura grátis com apenas uma ação bônus. Não tem nada mais roubado do que isso no jogo inteiro. Aí vem uma pergunta bem interessante do membro aqui do canal, Egg do DM. Ou Egg Dog DM, como você quiser falar. Yo, Data Furnace, tudo bom? Então, como você normalmente trata o sistema de alinhamento dentro de D&D? Você gosta de fazer distinção entre tendência, alinhamento e essência? O último não é oficial, é claro, mas pessoalmente gosto de usar para criaturas que são provenientes de lugares fora do material, onde sua natureza não necessariamente foi criada com a intenção de se tornar algo diferente. Então, principalmente hoje em dia, alinhamento é um papo bem interessante. Eu quero fazer um vídeo falando só sobre isso, mas eu posso falar que eu gosto de usar alinhamento como um ponto inicial quando a gente está falando de um personagem de jogador. Não é para você seguir que nem um desesperado, mas pelo menos o que você acha, qual é a vibe do seu personagem, pelo menos no começo. Porque eu acho que você realmente só conhece seu personagem depois que você faz o roleplay dele
mais ou menos de 2 meses, onde você realmente entende onde é que ele quer ficar. Sacou? É somente minha opinião. E aí, no caso, quando é NPC, eu prefiro ir no... Talvez o alinhamento seja o padrão para um inimigo, para um NPC normal, mas qualquer um pode ser qualquer um, porque pessoas são diferentes e orcs vão ser diferentes. E até Mind Flayers podem ser diferentes. Depende muito. A pessoa pode estar relacionada à natureza ou até o desenvolvimento dela como pessoa, que pode mudar o alinhamento dela totalmente. E isso dá pra criar storytelling interessante. É assim que normalmente eu levo. Mas eu também queria saber mais essa parte da essência que você falou aí, eu acho interessante. A gente pode até falar mais sobre depois. A próxima pergunta é de Felipe Soares 4214. Olá, eu tenho gostado muito de explorar a lore de D&D, seja na 5ª edição ou nas anteriores, como, por exemplo, a lenda de Asgorat, Io. O que acha sobre a lore de D&D e como ela poderia ser bem trabalhada em uma mesa ou até mesmo em outras coisas como uma série? Teria muito potencial. Eu acho que a lore de D&D é muito interessante, sacou? Ainda mais se você falar de todas as versões, sempre tem umas partes que eu acho que, na minha opinião, são mais interessantes, às vezes na terceira. Às vezes a parte original é mais interessante, mais raw, mais bruta, sacou? Ou às vezes até tem certas coisas na 5ª edição que eu gosto que eles mudaram. Saca? Depende muito, depende totalmente do tipo de coisa que vai funcionar na sua mesa. Sacou? Quando é na mesa, eu normalmente tendo a pegar um pouco do original, sacou? Mas se por acaso eu precisar fazer alguma mudança pra, vamos dizer assim, uma backstory, sacou? Fazer uma exceção da lore pros meus jogadores, normalmente eu não tenho problema em fazer, mas eu gosto muito de entregar e mostrar personagens já conhecidos, tipo Drizzt, ou Elminster, ou até qualquer outro aí que talvez apareça em alguma mesa minha, porque eu não quero spoiler. Mas, tipo assim, eu gosto por essas partes, tem uns personagens interessantes, uma história bem longa, né? Então, dá pra fazer coisas interessantes, ou até continuar essas histórias que hoje em dia normalmente é mais pra pano de fundo para as campanhas, né? Mas dá pra fazer umas séries legais, né? Eu tô sabendo que estão fazendo aí uma série aí, eu acho que é a Amazon, né? Do Forgotten Realms, mas eu não sei porque pararam de falar, né? Então, só quando lançar, talvez ano que vem, né? Se tudo der certo. Próxima pergunta é de Francisco Valder Marim Noradia 1958. Opa, como mestrar melhor roleplay? Eu imagino que sua pergunta é como fazer melhor roleplay quando você está mestrando? Ou seria o como mestrar para incentivar roleplay melhor nos seus jogadores? Eu vou pegar como primeiro, que no caso, bem, a maioria desses NPCs vão ser seus personagens, então eu imagino que você tem que pensar bastante o como que eles funcionam como pessoas. Que tipo de ações que normalmente eles teriam? Será que eles são o tipo que agiria mal se fossem recusados um trato? Normalmente quando eu penso nos NPCs, eu penso o tipo de personalidade deles. E isso já ajuda bastante no roleplay, principalmente se eu precisar improvisar no roleplay com eles. E obviamente eu jogo com a maioria das vezes meus amigos, eu não tenho vergonha. E você acaba perdendo a vergonha de roleplay conforme você vai mestrando. Eu agora mestro o pessoal dos membros. E eu não tenho tanto problema, porque, saca, eu já aprendi como fazer roleplay normal. A próxima pergunta é de Nicolas ZZ. E aí, Data, você criou seu canal apenas por conta de RPGs em geral? E pretende continuar com esse assunto pra sempre? Beijo. Bem, eu imagino que esse canal vai continuar sendo sobre RPG de mesa, provavelmente até ele parar de existir. Eu já tenho meu outro canal, Dato Fogão Extra, quando eu quero falar de outras coisas, quando eu quero, sem precisar me preocupar com o algoritmo. Mas tipo assim, dizem que todo canal do YouTube em média vive por 7 anos. E já estamos o quê? 2, 3 anos já aqui com esse canal Dato Fogão? Então vamos ver o quanto que esse canal ainda vai conseguir, sacou? Continuar aqui, o quanto que eu ainda vou ter fôlego, o quanto que ainda tenho a paixão aqui, mas se eu continuar assim, esse canal vai ficar aqui até o YouTube fechar, ou o YouTube me banir, sacou? E mandar uma squad pra atirar na minha casa, alguma coisa assim. Pergunta de JP01012. Qual tu acha o monstro mais engraçado, criativo ou divertido que você já viu em D&D? Um que você se divertiu usando ou jogando contra? Bem, eu acho que divertido
é um dos meus favoritos, que é o Fluffy. Porque, não só porque eu obviamente sempre vou fazer a voz dos aliens de Toy Story falando com eles, como também eles estão sempre em um rolê aleatório. Eles se alimentam de energia negativa, mas eles são um bando de carinhas do bem em lugares extremamente perigosos, sacou? E eu acho sempre engraçado botar eles em situações assim. Então, é mais ou menos essa a minha resposta. Eu imagino que não tão interessante como você imaginaria, mas é o que eu sempre penso quando eu penso em é divertido mestrar. Ok, vamos acelerar para os últimos aqui. Natan5152, membro aqui do canal. Oi, Data. Primeiramente, queria agradecer muito pelo conteúdo e por toda a dedicação que você tem com a comunidade do canal. Dito isso, bateu uma dúvida. Como tem sido a experiência de mestrar para completos desconhecidos na internet? E por pura curiosidade do que a Zaza gosta. Olha só, tem sido até que surpreendentemente normal. Muitas das mesas que eu comecei, que eu tenho amigos hoje em dia, eram amigos de amigos e conhecidos e tudo, mas que eu gosto muito de mestrar para amigos. Eu já mestrei mesas em que eu não conhecia totalmente várias das pessoas, às vezes eu conhecia uma ou outra, sacou? Então no começo dá um pouquinho de ansiedade, mas depois você vai se acostumando, sacou? E do que a Zaza gosta? Ela gosta de... Próxima pergunta de Brian Ryans 8590. Salve! Já pensou em fazer vídeos contando histórias sobre a cosmologia e lore da D&D, como guerras entre deuses, origens de raças, etc? Gosto muito dessa temática, mas infelizmente acho poucos vídeos sobre. Grande abraço! Ser honesto, sim, tenho. Mas eles estão no meu vídeo de quebra caso eu não tenha mais nenhum tema de gameplay para falar no canal. Então, futuramente, com certeza vai ter uma hora que eu vou ser obrigado a falar algo sobre. Mas por enquanto, não tão cedo. Antepenúltima pergunta de Jorge Felipe Barbiero Rodrigue 8927. Por favor, desculpe se eu ler errado. Você pretende fazer um vídeo sobre como usar complementos? Ou um vídeo para cada complemento que você queira fazer? Vídeo? Olha, talvez algum dia eu faça, mas eu nunca parei pra pensar sobre isso, sobre tipo cada complemento. Só que eu vou fazer um vídeo sobre como usar os complementos. Porque normalmente eu uso um ou outro, eu não uso tanto que nem outras mesas, outros mestres por aí. Mas futuramente, quem sabe, né? Conforme eu vou utilizando, talvez eu pense em algo que seria interessante para poder falar aqui no canal. Pergunta do Guilherme Gols 9753. Como não deixar o abismo olhar de volta? É simples, é só não olhar para o abismo para começo de conversa, é muito fácil. Próxima pergunta. Aparentemente acabaram as perguntas que não são repetidas? Acho que é só isso. Eu esqueci de uma. É do tal do membro Anjo Miserável. Como tá sendo a experiência de interpretar uma Yandere possessiva? Normal. Eu já fiz NPCs assim antes. Provavelmente farei mais assim. Nada fora do normal. E como dica aí pra você, já que você fez a pergunta, continue upando Bárbaro Fanático. Vai precisar. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Desculpas por acaso eu acabei não botando a sua pergunta nessa vez. Tenta aí na próxima, eu vou fazer perguntas e respostas bem mais cedo do que demorar 3 meses, que não demorei agora. Mas eu também... Sacou? Eu tinha que fazer isso daqui logo, porque não ia ter vídeo essa semana. De qualquer jeito, muito obrigado pelo vídeo até aqui. E agora, para o agradecimento aos membros do canal. Muito obrigado aos membros apoiadores Gaevoto, Sol Murilo, Grobis, Jojo Zus, Eduardo, Lucas Schran, Anderson Moraes, Slimball M, Tarcísio Oliveira, Gustavo Souza e Slayer Senpai 435, mais novo apoiador. E também agradecer aos membros aventureiros Aldaleia Freire, Jaré Quack, Marcelo 4294, Versagem Cromédia, Woki, Miss Lamad, Natan, Davik Gamer, JVMB, Logan o Aleatório, The Shadow One, Yuichi, Anthony Kawan, Haru Netsu, RPG Hoje, Felipe Oliveira, o Fantástico Sr. André, Tepeira 1602, Eggdog DM, underline H underline, Caio Luciano, Lucas Prestes e os mais novos membros, Uter Sama e Esquizofrênico. Muito obrigado a todos que ajudam aqui o canal.
Vocês realmente são demais. Obrigado mesmo. E uma boa sexta. Valeu, tchau.